E na sequência já adentraremos com o tema Em meio às lutas, Deus sempre será Deus. Não vê em 2 Crônicas capítulo 20, verso 12. Eu queria que a irmã Nalva lesse, por favor, o texto, para a gente depois tentar contextualizar e já debater à luz da Escritura essa temática acerca de que em meio às lutas Deus sempre será Deus. Quero nesse momento saudar todos os ouvintes com a paz do Senhor, que verdadeiramente teu lar esteja sendo abençoado nesta manhã de sábado, que você receba no teu coração as boas novas de salvação, a palavra do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Então a leitura que nós vamos fazer, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, que fala a respeito da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, onde diz no versículo 12: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para você se contextualizar diante da leitura, a narrativa fala sobre a vitória. Antes da vitória teve a luta, né? E a grande luta que o rei Josafá tinha que enfrentar as nações de Moabe e de Amon, né? Mas agora eu quero contextualizar para você que está do outro lado aí, a me ouvir, que tem essas lutas tão quanto como Josafá teve uma grande multidão, não de exército hoje, mas multidão de problema, de depressão, de angústia, de sentimento dos mais profundos, do casamento arruinado, do filho na droga, enfim, você sabe a sua problemática. Eu não sei, mas Deus e você sabe do grande desafio que você está. E aí eu queria parafrasear e tomar essa frase do rei Josafá, quando ele diz: porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão. Se nós ficássemos só aqui, irmã Luzmar, era algo desesperado. Era algo desesperador, seria algo totalmente terrível, porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão. Seria algo que iria nos chocar e trazer sobre nós uma grande angústia das mais profundas e endêmicas. E aí, porém, a multidão que vem contra nós, não sabemos nós o que fazer. Olha aí, mais uma frase totalmente negativa, uma frase totalmente desesperadora, uma grande multidão, e nós não sabemos o que fazer. E tem muitas pessoas do outro lado, e muitas vezes nós em situações que nós não sabemos o que fazer. E aí ele diz: porém, há uma contrariedade. Chega aqui o porém de Deus. Enquanto o homem de fato não consegue fazer nada diante da situação, porém os nossos olhos estão postos em ti. E aí eu queria que a senhora iniciasse sobre essa grande complexidade, né? Em que existe uma grande multidão, que de fato existe realmente, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos no Senhor. E encorajar o nosso ouvinte a dizer que existe a luta. A luta não pode deixar de dizer que não existe. Ela é latente, ela é real, né? Agora, porém, a gente tem que entender que a gente tem que colocar os nossos olhos em Cristo. E é sobre essa temática que eu queria que a senhora abordasse. Em alguns minutos depois a gente fazer aqui o rodízio e a gente prosseguir no texto, em nome de Jesus. Amém, irmã Luzimar? Pois é, Zé Maria, paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes. E como o pastor Zé Maria já nos apresentou, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar de um assunto tão presente, porque esse assunto não foi só no passado, Velho Testamento, né? Não foi só lá, né? Esse assunto, problemas, dificuldades, sempre existiu. E parece que esses problemas vão aumentando cada vez mais, não é? Mas uma coisa, Zé Maria, que eu vi aqui nesse versículo é que é o reconhecimento de Josafá. Ele era um rei bem sucedido, mas quando o problema chegou, não é?
que ele viu que as pessoas vinham guerrear contra ele e o exército era muito grande, não é? Então ele temeu. E quem não teme diante de uma dificuldade grande como ele está passando, não é? Ele temeu. E o temor e o medo levou ele, porque muitas vezes o medo é benéfico, não é? Não que você tenha que se estribar nisso aí e ficar sempre com medo, não é isso. Às vezes Deus permite o medo para que você o busque, né? E foi isso que aconteceu com Josafá. Eu achei interessante, porque diz assim: ó Deus nosso, porventura não o julgarás, não é? Quer dizer, ele teve medo, mas entendeu que Deus era o justo juiz e que ia julgar aquela causa, né? Ele, como justo juiz, ia julgar aquela causa. E no final aqui, eu vejo o que ele está dizendo. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Quer dizer, aí está a solução do problema. Ele mostrou a Deus o problema. Ele mostrou a Deus que ele estava com medo, a fragilidade dele como humano, mas também mostrou para Deus: os nossos olhos estão postos em ti. Então é aqui, Deus, que eu estou vendo a solução, não é? Então para nós hoje não é diferente. Precisamos de ver isso aí que aconteceu com Josafá e a gente entender que nós ainda estamos neste corpo, nesta carne, não é? Que tememos muitas vezes quando vem uma falta de emprego, quando vem a calúnia, quando vem as dificuldades, as doenças. Então, mas entender, como Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Se Jesus venceu o mundo e ele está em nós, nós venceremos também. Amém. Eu estava só pensando, irmã Luzimar, para a gente prosseguir com a irmã Nalva, de fato, nós somos muitas vezes cercados pelo medo, né? E muitas vezes existe uma luta, existe uma doença, mas muitas vezes nós criamos a próprio nosso situações que nem existe como é que diz, a situação oposta, mas nossa mente cria situações conflitantes, não é isso? E você vê que a gente hoje está numa epidemia de pessoas dominadas por síndrome do pânico, dominadas por ansiedade, dominadas por depressão. E muitas das vezes Deus aproveita esses momentos para nos quebrar e ver o quanto nós, diante dessas multidões, a gente vê o quanto a gente precisa estar colocando os nossos olhos nele. E aí eu queria fazer um paralelo, irmã Nalva, justamente acerca desses olhos fixos no Senhor. Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 14, verso 30, depois eu queria que a senhora lesse rapidinho aqui, irmã Luzimar. A gente vai ver o que? O Pedro caindo no mar, e o Senhor disse assim: olha, eu quero andar. Ele passou a andar, mas diante do vendaval, diante das ondas, a Bíblia diz que ele teve medo. E no lugar dele fixar os olhos, como é que diz? No Senhor, ele fixou nas ondas. E a partir do momento que ele fixou nas ondas, ele começou a afundar. E muitas das vezes o problema da gente é grande, infinitamente maior do que eu e do que você. Porém, Josafá, ele deu o segredo da vitória. Ele disse: os meus olhos estão postos em ti. Se ele fosse olhar para a multidão, ele tinha sucumbido na derrota. Agora, e aí serve o exemplo para mim. Se você perguntar: pastor, o senhor talvez não tenha medo. Eu tenho medo tão quanto você. Eu tenho insegurança, eu tenho fragilidade tão quanto você. Porém, o diferencial é saber em quem você está olhando. Não olhe para a derrota, não olhe para a angústia, não olhe para o sentimento oposto, mas faça como fez Josafá, diferente de Pedro. E mesmo assim, Pedro, olhando para as ondas, o Senhor, diz o texto, ele estendeu a mão e trouxe Pedro para o porto seguro. E aí eu queria que a irmã Nalva tivesse vendo esse texto à luz desse desafio, irmã Nalva. A luta existe, os vendavais existem, a multidão é grande, não sabemos o que fazer. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Amém. Em nossas vidas, como já foi dito aqui pelo nosso pastor José Maria e a irmã Luzimar,
se levantam situações e questões que nós tememos, porque nós somos humanos. Mas algo que me despertou nesse texto também é que não só nós tememos, mas o Senhor, como a irmã aqui também já falou, Josafá, ele procurou buscar e pedir socorro a quem o podia socorrer. Então nós precisamos meditar nessa manhã em quem os nossos olhos estão postos, de que forma nós estamos vendo ou enxergando a presença de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. Será que verdadeiramente nós nos deixamos tomar pelo medo e deixamos de enxergar Deus como o nosso verdadeiro socorro, presente em todos os momentos, né, de nossas vidas, em nossas dificuldades? Porque no Salmo 121, onde diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É um questionamento, é uma pergunta que o salmista faz. E ao mesmo tempo que ele se faz essa pergunta, logo em seguida, ele tem a certeza, ele tem a convicção que o meu socorro vem do Senhor. Assim como Josafá disse que os seus olhos estavam postos no Senhor, o salmista também afirma isso, que o seu socorro, que o nosso socorro vem do Senhor. Então, nesta manhã, que você, assim como eu, como Josafá, como todos nós que somos carne, tememos as investidas do inimigo contra as nossas vidas, as lutas, as provações, devemos entender tão somente que Deus está no controle, que Deus está no comando, que Ele, tão somente dele virá o nosso socorro para as dificuldades que se levantarem contra as nossas vidas. É dessa forma que Deus, assim como Deus deu vitória a Josafá, nos dará vitória. Quando nós elevamos nossos olhos para os montes, reconhecemos em Deus o nosso socorro. Amém. Olha o que é que o texto aqui de Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 28. Ele diz: se tu és o Senhor, manda-nos ter contigo, né? Eles vêm, e diz o verso 30, reparando a força do vento, teve medo. E ali, a partir de ver as ondas, ele começou a temer. E foi sucumbindo, caindo, afundando. E aí ele gritou: salva-me. E o Senhor prontamente estendeu a mão. Eu quero dizer a você que você, por mais que você esteja tenebroso, o Senhor prontamente estenderá a mão. E aí, se a gente vê também Hebreus capítulo 12, verso 2, eles olhar para o autor e consumador da fé. O desafio meu e seu é o dilema: olhar para a grande multidão, não saber o que fazer, olhar para o Senhor. Tem até um hino: olhar somente a ti, Senhor, né? E é olhar somente para Deus. Se nós olharmos os problemas, a gente vai com certeza afundar. E a narrativa prossegue, e aí eu queria a gente encerrar justamente com o que diz o verso número 15, a parte B. O Senhor levanta um profeta para falar com aquele povo e diz assim: ó, não temas. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 15, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E aí ele prossegue no verso 17: não tereis que pelejar, tomai e ficai parado. Aí ele diz o quê? E vede o salvamento que o Senhor vos dará a Judá e a Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sair ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para você: não temas, não vos assusteis. E aí eu queria que a irmã realmente tivéssemos encerrando essa nossa temática, nossa dinâmica, entender que, como diz aqui, não tema, porque a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. E eu queria, irmã Luzimar, que a senhora encerrasse juntamente com a irmã Nalva, justamente a partir dessa perspectiva, desse viés, dessa visão em que a multidão é real. Nós não podemos esquecer que existe problema. O pior da fé falsa é quando alguém diz: não, eu estou com uma doença. Não existe a doença, não, a doença existe, mas o Deus o qual estamos adorando nesta manhã é capaz de curar. O medo existe, o enfrentamento existe. Agora, eles: não temas, está olhando para Cristo.
Não mandou olhar para o pastor Zé Maria, para um padre, para um religioso, não. Olhai para Cristo. E é justamente o desafio meu e seu, é levar você a não olhar para os homens. Porque se você olhar para os homens, para as ondas, você vai sucumbir. Olhai unicamente para Cristo. Irmã Luzimar. É verdade, Maria. Uma coisa interessante, eu vou concluir como você Pode ficar falou, à vontade. Viu? Mas uma coisa que eu anotei aqui, eu gostaria de passar para os nossos ouvintes, é que muitas vezes as pessoas passam o problema, aí dizem, eu vou aplicar aquilo que eu ouvi lá na rádio e tal, assim, com o pastor Zé Maria, que ele disse que eu devo fazer isso e isso. Mas às vezes você precisa de se corrigir de alguma coisa. Por exemplo, o problema vem, aí você diz, eu vou orar. Mas a sua vida não está correspondendo para que Deus possa te responder de acordo com o que Ele quer realmente, não é? O que foi que... Uma coisa interessante que eu vi aqui em Josafá, porque ele recebeu tanta vitória, porque essa daqui foi uma das, né? Porque tantas vitórias, e essa daqui que nós estamos em pauta. Primeiro, porque ele buscava o Senhor em primeiro lugar. O verso 2 e 3 do mesmo capítulo diz o seguinte: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Aí veja só que a resposta, quando ele ouviu isso aí, então Josafá teve medo, né? Mas não ficou parado aí no meio. Ele agiu. Ele teve medo, mas pôs-se a buscar o Senhor. Então aqui é sabedoria. Não vamos ficar parados no medo, buscar o Senhor. E outra coisa foi o quê? Ele apregou o jejum em todo o Judá. Todo aquele país, ele levou o povo a também buscar ao Senhor e a jejuar. Porque o jejum significa, eu não confio em mim mesmo, eu confio em Deus. No Senhor. Não é? No Senhor. E outra coisa, o segundo ponto é o porquê foi que ele teve essa vitória. Ele tinha um bom relacionamento com o povo. E o povo confiava nele. Ele era um homem verdadeiro. No verso 4 diz o seguinte: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, mesmo que o rei fez, porque ele estava dando exemplo, né? Então o líder tem que dar exemplo para que o povo siga. Então, o povo foi pedir socorro também ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram. Toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor junto com o rei. Isso aí é muito interessante. Amém. E é uma coisa interessante, irmã Luzimar, assim, a questão da busca, né? As pessoas muitas vezes só querem o quê? As mãos de Deus, mas não quer a face de Deus, viu? Aí assim, todo esse desafio que você há de enfrentar, e haverá de enfrentar e vencer, desde que você priorize, de fato, a busca ao Senhor. Todo esse desafio, meu e seu, só vai realmente culminar na vitória se você buscar a face de Deus, em intimidade, em oração, e não buscar de forma barganha. Hoje as pessoas querem vir para a igreja, buscar uma coisa, eu vou dar R$100 da oferta para ganhar 1.000. Isso não existe. O relacionamento que Deus quer com você é um relacionamento íntimo, profundo. É você buscar nele realmente a sua face. E só se busca a face buscando Cristo, reconhecendo que é pecador, miserável, indigno. E assim, de fato, a vitória vem. Irmã Nalva, o que é que a senhora tem para justamente contribuir conosco, contribuir com o ouvinte que está do outro lado, que está realmente cercado de desafio, como a gente está. Mas aí o desafio é olhar para o autor e consumador da fé. No versículo 15, quando diz, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, o que Deus está tratando contigo nessa manhã é que Ele está na causa, que Ele está no controle, que Ele está no comando. Se você orou, se você entregou a tua causa nas mãos do Senhor, se você pediu socorro a Deus, reconhecendo que só Ele podia te livrar,
Então, descansa, porque a peleja não é tua, a peleja não é minha, a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. E quando nós entregamos e nós confiamos verdadeiramente que a peleja é do Senhor, nós descansamos no Senhor, porque Ele, tão somente Ele, há de nos dar vitória em meio a tão grande luta, tão grande provação, tão grandes dificuldades que se levantam contra as nossas vidas. Porque Ele diz no versículo 17, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Aleluia, glória a Deus. Então descansa, a peleja não é tua, você entregou. Então o Senhor há de livrar a tua vida das mãos das grandes dificuldades que se levantarem contra ela. Amém? Amém. E que Deus abençoe a todos. E eu encerro dizendo que o maior de todos os medos não é um medo, não é uma fobia social, não é uma coisa de cunho humano, mas o maior medo que o indivíduo deve ter é medo de morar no inferno eternamente. E muitas das vezes o Senhor cria situações na gente para a gente ver o quanto a gente depende dele. E aí, se você está passando uma dificuldade aí horrenda, se aproxime. É um momento de aprendizagem, é um momento de pedagogia, de entender o quanto você é incapaz. Josafá só chegou onde chegou porque ele disse: é grande a multidão e eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em ti. Reconheça que você é pecador, miserável, indigno como eu, porém reconhecer em Cristo a sua força, o seu recurso. Vamos aqui encerrar com uma oração. Nosso presbítero Edilson possa vir aqui para a gente, aí pode usar aí mesmo, a gente vai dar as mãos aqui, amém, e vamos orar nesse projeto, amém. Vidas que estão do outro lado, que precisam ser alcançadas. Pai querido e amado, te louvamos por este dia tão maravilhoso em que o Senhor fez para nos alegrarmos e regozijarmos nele. Te agradecemos por esta rica oportunidade de utilizar esta emissora para divulgar a tua palavra e ao mesmo tempo levar uma mensagem de lenivo, de consolo e de exortação ao mesmo tempo para todos aqueles que estão precisando ser despertados para te buscar, te servir e fazer aquilo que tu quer. Amém. Obrigado, Deus, por Zé Maria, pela irmã Luzimar, pela irmã Nalva, por esta emissora, por todos aqueles que fazem esta emissora, que eles sejam abençoados cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmã Deus, pela vinda.